Você já parou para pensar como os egípcios, há mais de 4.000 anos, conseguiram construir estruturas tão gigantescas e perfeitas como as pirâmides do Egito? Sem guindaste, sem trator, sem tecnologia moderna. Hoje a gente vai mergulhar nesse mistério milenar que ainda deixa até os cientistas de queixo caído. Começando pela mais famosa, a Pirâmide de Quéops, também chamada de Grande Pirâmide de Gizé. Ela tem cerca de 146 metros de altura e foi feita com mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Agora, pensa, isso foi feito no braço, sem máquinas. Como? A teoria mais aceita é que os egípcios usaram rampas gigantes, puxando os blocos com cordas e trenós lubrificados com água. Imagina o trampo. Milhares de trabalhadores, e não escravos, como muita gente ainda pensa, passavam anos erguendo essas obras. Era uma missão sagrada porque eles acreditavam que estavam construindo a casa do faraó para o pós-vida. Era tipo o projeto dos deuses. Mas o mais insano é o nível de precisão dessas pirâmides. A base da pirâmide de Quéops tem um erro de alinhamento de menos de 1 grau em relação aos pontos cardeais. Isso com ferramentas de cobre e cordas. Como? Provavelmente eles usavam o Sol e as estrelas para se orientar, principalmente a estrela polar. Eles tinham um domínio absurdo de geometria e astronomia, mesmo sem saber que esses nomes existiam. E outra, os blocos eram cortados com precisão milimétrica. Sério, tem pedra encaixada ali que nem uma folha de papel passa entre uma e outra. A galera acredita que eles usavam ferramentas de cobre martelando com pedras mais duras, tipo dolerito, para esculpir os blocos e dar aquele encaixe perfeito. Agora imagina fazer isso 2 milhões de vezes, com um calor de 40 graus no deserto. Bizarro. E isso tudo sem levantar teorias malucas, só com organização, matemática e uma cultura obcecada por eternidade. Outra parada que ajuda a entender o rolê é o sistema logístico absurdo que eles montaram. Não era só uma galera puxando pedra, tinha gente cuidando da comida, da água, das ferramentas, da construção das rampas, do transporte pelo Rio Nilo. Sim, porque muitos dos blocos vinham de pedreiras bem distantes. Eles usavam barcos para trazer as pedras pelo Nilo até o local da obra. Já pensou isso em escala? Era tipo uma cidade inteira funcionando só para construir uma pirâmide. Alguns estudiosos estimam que até 20.000 trabalhadores estavam envolvidos em turnos contínuos. E mesmo com todo esse esforço, uma pirâmide levava décadas para ser finalizada. A de Quéops, por exemplo, demorou cerca de 20 anos. Isso é mais tempo do que muita série da Netflix tem de existência. E mesmo depois de tanto tempo, o resultado tá lá, até hoje, firme, gigante, desafiando o tempo, o vento e a lógica. Agora, se liga nessa parte, as rampas. Essa é a maior treta dos pesquisadores. Existem várias teorias. Uma das mais populares é a da rampa reta, que ia sendo construída junto com a pirâmide e depois desmontada. Outra é a rampa em espiral ao redor da pirâmide, que permitiria o transporte dos blocos até o topo, sem precisar de um mega ângulo de inclinação. Também tem uma teoria mais recente que fala sobre rampas internas, ou seja, dentro da própria estrutura da pirâmide. Ainda não há consenso, mas as evidências sugerem que o rolê era muito mais engenhoso do que parece. Porque, pensa, além de erguer a estrutura, eles tinham que manter a simetria, o alinhamento, o peso distribuído certinho. Se errasse, desmoronava tudo. Então sim, eles tinham um projeto, uma planta e provavelmente até engenheiros e arquitetos, com cargos específicos para cuidar da obra como um todo. E não para por aí. Dentro das pirâmides tem um labirinto de passagens, câmaras secretas, túneis de ventilação e salas funerárias. A mais famosa é a Câmara do Rei.
onde o faraó era colocado em um sarcófago gigante feito de granito. Esse granito vinha de Assuan, que fica a mais de 800 quilômetros do local da pirâmide. E mais uma vez, o transporte era via rio. Só que, mano, cada bloco de granito pesa mais de 60 toneladas. Como eles moveram isso? Usando trenós, lubrificação, sistema de alavancas e muita mão de obra. E dentro da câmara, os blocos estão empilhados com uma precisão tão absurda que parece até feito por impressora 3D. E ainda tem dutos que apontam direto para estrelas específicas, tipo Órion e Sírius, que tinham ligação com a crença egípcia sobre o pós-vida. Ou seja, a pirâmide era muito mais que um túmulo, era um portal entre o mundo dos vivos e dos deuses. Agora, por que tudo isso? Por que tanto esforço para uma tumba? Porque para eles a vida após a morte era mais importante do que a vida aqui. O faraó não era só rei, era tipo um semideus. Construir uma pirâmide para ele era garantir que ele ia viver eternamente entre os deuses. E em troca, protegeria o povo. As pirâmides também eram um símbolo de poder absoluto. Quanto maior e mais complexa, mais respeito o faraó ganhava, tanto na terra quanto no além. E tem mais. O formato piramidal tem um significado místico de elevação espiritual, de conexão entre o céu e a terra. Então sim, além de engenharia e logística, tinha toda uma camada espiritual e simbólica por trás. As pirâmides não eram só construções, eram mensagens gigantes cravadas no deserto dizendo: eu estive aqui e vou viver para sempre. E funcionou, né? Porque a gente está aqui, séculos depois, tentando entender como tudo isso foi possível. E se você curtiu essa viagem pelo mistério das pirâmides do Egito, já deixa o like porque isso fortalece demais o canal e mostra para o YouTube que esse conteúdo merece alcançar mais gente. E se inscreve agora. Tipo, agora mesmo. Porque aqui a gente traz curiosidades insanas. Histórias que explodem a mente e informações que você não vai ver em qualquer lugar. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, porque todo dia tem conteúdo fresh, direto e sem enrolação. Então, bora junto nessa missão de aprender de um jeito leve, inteligente e envolvente. Tamo só começando.